E aí, galera do YouTube, estamos aqui, professora Raquel Stasiak, nas dependências do Sejures, e hoje esta aula é especialmente para você, preparada para você, do nosso canal do YouTube do Sejures. Hoje vamos trabalhar um assunto muito importante e relativamente difícil para o concurso do TJ Rio de Janeiro. Eu escolhi um assunto da nossa Lei Estadual 6956 de 2015. O assunto é a magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Então, você que vai acompanhar nossa aula aqui, vá para o link desse vídeo aqui. Tem um link onde você vai buscar o material que eu preparei para você, porque para você acompanhar bem a nossa aula, eu preciso que você pegue esse material. Tem os artigos correspondentes na legislação, que a gente precisa estudar, e também algumas questões formuladas no final desse material, questões que vamos resolver aqui juntos na nossa aula ao vivo, aqui no canal do YouTube do Sejures, tá bom? Bom, professora Raquel Stasiak, lembrando a você o seguinte: o conhecimento transforma. O conhecimento é transformador. Transforma um jovem inseguro num cidadão firme, num cidadão posicionado, num agente público, num servidor público que o Brasil certamente vai se orgulhar. Então, vem comigo, estamos juntos na nossa aula aqui sobre a magistratura do Estado do Rio de Janeiro. A nossa fonte, a nossa referência, seguindo o edital do TJ Rio de Janeiro, seguindo o conteúdo programático, é a nossa lei estadual 6956 de 2015. É lógico que temos temos outras leis que tratam da magistratura do Estado do Rio de Janeiro, porém, elas não estão no conteúdo programático, né? E aí, o nosso foco aqui é resolver a questão da prova, é acertar a questão da prova, então vamos nos restringir ao assunto magistratura no conteúdo programático. E aí nós temos a Lei Estadual 6956 de 2015, o nosso famoso Lodigerge, o nosso apelidinho simpático aqui, Lodigerge, que pode também ser Codigerge, pessoal, tá? Porque nada mais é do que a nossa lei de organização e divisão judiciária do Estado do Rio de Janeiro, que pode ser um código, Codigerge, Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, a nossa Lei Estadual 6956 de 2015. E aí, o primeiro artigo importante sobre o assunto magistratura, você tem no artigo 6º. Artigo 6º da nossa lei estadual, um artigo muito importante. Olha o que ele diz, pessoal. Os cargos de desembargador, juiz de direito e juiz substituto serão providos por ato do presidente do TJ ou do governador, na forma e nos casos estabelecidos pela Constituição da República e Constituição do Estado. O artigo 6º, portanto, da nossa lei, trata do provimento do cargo do magistrado aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui citados os magistrados que compõem a carreira da magistratura aqui no Estado do Rio. Vamos a eles. O primeiro magistrado, o cargo inicial na carreira da magistratura do Estado, me ajuda aí, galera de casa. Quem é esse cargo? Esse cargo, o nome desse cargo, que particularmente eu não gosto muito, porque confunde um pouco a nossa vida, mas esse nome, esse cargo inicial, juiz substituto, ele tem matriz constitucional. Ele já vem lá da nossa Constituição, lá do artigo 93, ele é citado, né? O juiz substituto é o cargo inicial na carreira da magistratura. Artigo 93, artigo 95 da Constituição Federal, nós temos o cargo inicial na carreira da magistratura. Esse cargo se chama juiz substituto.
substituto, tá? Juiz substituto, muito bem. O que a gente tem que saber sobre o juiz substituto? O ingresso nesse cargo se dá mediante concurso público, sempre de provas e títulos. É uma exigência constitucional também. O concurso público para juiz substituto será sempre de provas e títulos, com a participação da OAB no certame para dar aquela legitimidade e tal. E também exige do candidato bacharel em direito, ou seja, ele precisa ser formado em direito, ter cursado o direito e ainda ter, no mínimo, uma atividade jurídica, uma prática jurídica de pelo menos 3 anos. São as exigências constitucionais para esse concurso. Lógico que o edital desse concurso, ele trará mais exigências, mas aquelas constitucionais, basicamente, é exigir do sujeito bacharel em direito e uma atividade jurídica mínima, uma prática jurídica de 3 anos. Muito bem, aí o sujeito faz o concurso para juiz substituto e ingressa no cargo, é provido no cargo. Como se chama o provimento aqui inicial no cargo de juiz substituto? Se chama nomeação. E quem assina a nomeação para juiz substituto será qual autoridade? Presidente do Tribunal de Justiça, presidente do TJ. A próxima classe, a próxima categoria da magistratura aqui no estado é o juiz, agora juiz de direito de entrância comum, tá? Juiz de direito de entrância comum, ok? O provimento, de que forma se dá o preenchimento desse cargo? Se dá mediante promoção na carreira. Promoção na carreira. E quem assina esta promoção, pessoal, também é o chefe do Poder Judiciário, ou seja, o presidente do TJ. Não sei se a galera está conseguindo enxergar, mas vai acompanhando minha fala aqui, tá? Ó, o juiz de direito de entrância comum é a próxima categoria de juiz na carreira da magistratura do Estado e quem assina o provimento de promoção é o presidente do TJ. A próxima entrância que temos aqui de juiz é juiz de direito de entrância, o quê? Especial. Entrância especial, tá? Especial, vou escrever direitinho aqui, especial. E também o provimento se dá por promoção, tá? Assinada pelo presidente, chefe do Poder Judiciário, presidente do TJ. E a última promoção na carreira da magistratura do Estado do Rio de Janeiro se dá no cargo de desembargador do TJ, né? Desembargador, e o acesso se dá por promoção, né? Promoção. O ingresso no cargo de desembargador ocorrerá por promoção assinada pelo presidente do TJ. Aí vem a nossa dúvida aqui no artigo da nossa Lei 6956. Qual é a dúvida? Olha o que diz o artigo 6º. Me ajuda aqui. Os cargos de desembargador, juiz de direito, ó, tem 2 tipos de juiz de direito, e juiz substituto serão providos, serão preenchidos por ato de quem? Do presidente do TJ ou do governador. Tá, professora, você explicou que o provimento no cargo de juiz substituto, após aprovação no concurso público de provas e títulos, esse provimento se chama nomeação e quem assina é o presidente do TJ. Show!
Você disse que o provimento no cargo de juiz de direito de entrância comum se dá por promoção e quem assina é presidente do TJ. Exatamente. O provimento no cargo de juiz de direito de entrância especial é por promoção e quem assina é o presidente do TJ, com certeza. O provimento no cargo de desembargador se dá por promoção e quem assina a promoção do juiz de entrância especial para desembargador, quem assina a promoção? Presidente do TJ. Então, professora, qual é o provimento que nos termos da Constituição Federal e na Constituição do Estado do Rio é assinado pelo governador do Estado do Rio de Janeiro? Qual seria este provimento? Galera, tem um artigo muito importante, cai muito em prova lá no direito constitucional. É o artigo 94, preciso que você estude ele em casa. O artigo 94 da Constituição fala da regra do 5º constitucional. O que ele diz? 1/5 dos cargos de membros do tribunal deverão ser compostos por advogados com mais de 10 anos de atividade profissional, notório saber jurídico e conduta ilibada. E também por membros do Ministério Público do Estado do Rio, promotores de justiça, procuradores de justiça, com mais de 10 anos de carreira no MP do Rio de Janeiro. Então, 1/5 dos lugares do TJ Rio, ou seja, 1/5 dos cargos de quê, meus amores? De desembargador, 1/5 dos cargos de desembargador do TJ Rio de Janeiro, o acesso não se deu por promoção, e sim por nomeação, pessoal. Nomeação. Os desembargadores do TJ Rio, oriundos da regra do 5º constitucional, eles preenchem esse cargo através de nomeação. O provimento é de nomeação, assinado por quem? Nos termos do artigo 94 da nossa Constituição da República, assinado pelo governador do Estado, chefe do Poder Executivo do Estado. Então, cuidado, gente. Como regra, o provimento dos cargos dos magistrados, como regra, o provimento dos cargos dos magistrados do Estado do Rio são assinados, todos os provimentos são assinados pelo presidente do TJ, chefe do Poder Judiciário. No entanto, temos um provimento que é assinado pelo governador do Estado do Rio. Qual é o provimento? Nomeação de desembargador da regra do 5º constitucional. Entenderam o artigo 6º, pessoal? Muito importante, vou repetir. Os cargos de desembargador, juiz de direito e juiz substituto, esses cargos são providos, preenchidos. O ato de preenchimento será assinado pelo presidente do TJ ou pelo governador do Estado, nos casos e condições indicados na Constituição da República e na Constituição do Estado. Então, você entendeu? Como regra, o cargo de magistrado do Rio de Janeiro é provido por ato do presidente do TJ. Nomeação do juiz substituto, promoção dos juízes de direito na carreira, promoção do desembargador, tudo assinado pelo presidente do TJ. Qual é o provimento que não é assinado pelo presidente do TJ? Nomeação da regra do 5º constitucional. Esta, por força do artigo 94 da Constituição, será assinada pelo governador do Estado do Rio de Janeiro. Fechou o artigo 6º? Muito bem. Entendemos como se dá o provimento do cargo do magistrado. Se dá por nomeação e promoção. Nomeação, percebe-se aqui, no começo da carreira, no cargo de juiz substituto, após a aprovação em concurso público de provas e títulos, e temos outro ingresso na carreira da magistratura por nomeação, no cargo de desembargador, pela regra do 5º constitucional. Um ponto interessante aqui é que no cargo inicial
de magistrado aqui do estado do Rio, o juiz substituto, ele só adquire a vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício nesse cargo, tá? Sendo avaliado pelo Conselho da Magistratura, e ao final desses 2 anos, o órgão especial do TJ, ele decide se o juiz substituto adquire ou não o quê? Vitaliciedade. Então, lembrem-se que no cargo inicial da carreira, no cargo de juiz substituto, a vitaliciedade, após a nomeação, ela é adquirida 2 anos, né, após a nomeação, desde que aprovado, né, pelo órgão especial. Muito bem. Já no cargo de desembargador, a partir desta nomeação aqui, o sujeito não é magistrado. O sujeito, você sabe que é um advogado ou um membro do Ministério Público. Ele é nomeado pelo governador desembargador, certo? A partir da posse, ele já adquire aquela garantia de não perder o cargo, chamada como vitaliciedade. Então, enquanto que no cargo inicial da carreira, a vitaliciedade, após a nomeação, ela exige 2 anos de efetivo exercício no cargo. No caso da nomeação para desembargador da regra do 5º, esta vitaliciedade é adquirida tão logo o sujeito é nomeado, toma posse, investido, portanto, no cargo de desembargador. É uma situação interessante também, pode até ser uma pergunta de prova. Próximo artigo importante para a gente debater é o artigo 7º da nossa Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Está no material, galera. Já comentei, o material está no link aqui do vídeo, na descrição do vídeo, tem um link, você busca o material esse que a gente está trabalhando lá no site do Sejures, ok? Muito bem, artigo 7º diz aqui: a carreira da magistratura em primeira instância. Opa! Então temos a carreira em primeira instância e a carreira em segunda instância. Deixa eu pegar uma canetinha de outra cor aqui, peraí. Bom, o que seria a carreira da magistratura em primeira instância? Aqui, gente, os juízes, tá? Os juízes de direito e o juiz substituto, eles exercem funções da magistratura nos órgãos de primeira, o quê? Instância. Pessoal, cuidado, não pode confundir a palavra instância com a palavra o quê? Entrância. A palavra instância, ela define funcionamento da justiça. Ela define grau de jurisdição. Então, nós temos órgãos do Poder Judiciário de primeira instância, que são aqueles que apreciam pela primeira vez o conflito que é levado para o Poder Judiciário. E aí nós temos as varas, né, os juízos, onde atuam os juízes de direito, nós temos os juizados especiais, nós temos os tribunais do júri, né? Ali, nesses órgãos de primeira instância, atuam os juízes de direito. No nosso órgão da Justiça do Estado de segunda instância, quem é o nosso órgão de segunda instância da Justiça do Estado do Rio? O TJ, o Tribunal de Justiça. Então, no Tribunal de Justiça, atuam quem? Os desembargadores, que atualmente são em que número? 190 desembargadores no Tribunal de Justiça. Então, o magistrado que atua no TJ é chamado desembargador. O magistrado que atua nos órgãos de primeira instância é chamado juiz de direito e juiz substituto. Juiz substituto é o cargo inicial da nossa carreira e o juiz de direito, né, é aquele que já tem a titularidade de uma vara, de um juizado, a titularidade de um órgão de primeira instância.
Já a palavra entrância, pessoal, a palavra entrância aqui, ó, ela é usada para classificar juízes. Então, nós temos juízes de direito de entrância comum e temos juízes de direito de entrância especial. Instância significa grau de justiça. Entrância classifica juiz. Juiz de entrância comum, juiz de entrância especial. E também classifica comarca. Se você estudar o artigo 13 e o artigo 14 da nossa Lei 69 e 56, você vai saber que temos 2 tipos de comarcas aqui no estado do Rio de Janeiro. As comarcas de entrância especial e as comarcas de entrância comum. Qual é o tipo de juiz que tem a titularidade de uma vara, de um juizado, numa comarca de entrância comum? Adivinha qual? O juiz de direito de entrância comum. Agora, você tem uma comarca de entrância especial. Qual é o tipo de juiz titular de uma comarca de entrância especial? Ah, é o juiz de entrância especial. Então, a palavra entrância classifica comarca e classifica juiz de direito aqui no estado do Rio de Janeiro. Nas comarcas de entrância comum, temos o juiz de entrância comum. Nas comarcas de entrância especial, temos o juiz de entrância especial. O macete das comarcas é o seguinte, pessoal, olha só, presta atenção. No artigo 13 do Lodi-Gerge, no artigo 13 do Lodi-Gerge, ok? Você tem as 16 comarcas de entrância especial, tá? As 16 comarcas de entrância especial. E no artigo 14 do Lodi-Gerge, você tem as comarcas de entrância comum, que são muitas, tá? São várias. Imagina, praticamente todas as comarcas do estado. O que você precisa fazer para a prova? Você precisa necessariamente decorar para a prova as 16 comarcas de entrância especial. Gente, não tem escapatória. Tem que decorar as 16 comarcas de entrância especial. Decorou as 16 comarcas de entrância especial? Você só precisa, por descarte, né? Por descarte, o que sobra é uma comarca de entrância comum. Aquilo que não é especial será uma comarca de entrância comum, tá? Eu preciso que você faça esse trabalho. Não é tão difícil assim, tá, galera? É só um pouco de esforço, né? Lembra que o conhecimento transforma a pessoa. O que te custa decorar 16 comarcas do estado, ok? Assim, ó, começa por Volta Redonda, né, que é um extremo aqui do estado, Volta Redonda, depois vem para Baixada Fluminense, ó, Baixada Fluminense tem Nova Iguaçu, Mesquita, tem São João de Meriti, tem Belfor Roxo, Duque de Caxias. Depois sobe para a Serra. Pá, o que você tem na Serra? Você tem Petrópolis, você tem Teresópolis, você tem Nova Friburgo, aí você desce, capital, né, Rio de Janeiro, também é comarca de entrância especial. Do lado da capital você tem Niterói, aí depois você vai para a região ali dos lagos, pertinho de Niterói, aquelas bandas, você tem São Gonçalo, você tem Cabo Frio, você tem também as novas, Maricá, Macaé, né, Maricá, Macaé, Itaboraí, e depois você tem lá no cantão Campos dos Goitacazes. Enfim, todas as comarcas de entrância especial. São 16. Acredito que eu não tenha esquecido nenhuma, hein? Então, decora essas comarcas de entrância especial. Mas por que, professora? Porque na prova, eles vão te perguntar que tipo de juiz atua na comarca de Miguel Pereira. Que tipo de juiz atua na comarca de Miguel Pereira? Aí você, peraí, comarca de Miguel Pereira
É uma comarca de entrância especial? Não, 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 não. Não é de entrância especial. Se ela não é de entrância especial, ela só pode ser uma comarca de entrância comum. Qual é o tipo de juiz titular de uma comarca de entrância comum? É o juiz de entrância comum. Aí vai te perguntar na prova, que tipo de juiz atua na comarca de Cabo Frio? Ah, Cabo Frio é uma comarca de entrância especial. Qual é o juiz que atua na comarca de entrância especial? Qual é o juiz titular da comarca de entrância especial? É o juiz de direito de entrância especial. Então, o segredo para você matar esse tipo de questão é decorar as 16 comarcas de entrância especial. Eram 13 em 2020, criaram mais 3, elevaram mais 3 comarcas à condição de entrância especial, que foi Macaé, Maricá e Itaboraí, tá bem? Então, decora, vai para o artigo 13 da tua lei estadual 6956 de 2015, decora as comarcas de entrância especial. Show? Bom, agora vamos comentar o artigo 7º. Artigo 7º, que trata da carreira da magistratura em primeira instância. Quais são os cargos de magistrados que atuam nos órgãos de primeira instância da carreira da magistratura do Estado do Rio? Quem são? Juiz substituto, nomeado pelo presidente do TJ, após aprovação em concurso público. Temos o juiz de direito de entrância comum e temos o juiz de direito de entrância especial. O artigo 7º, galera, explica o que cada um deles vai fazer, que função que eles vão desempenhar. Então, esse artigo 7º é muito importante. Me ajuda aqui agora. Vamos lá. A carreira da magistratura em primeira instância é composta por juízes substitutos, quem mais? Juízes de entrância comum e juízes de entrância especial. Parágrafo 1º. Vai falar de quem? Do juiz substituto. O que ele diz? Os juízes substitutos terão exercício pleno. Os juízes substitutos terão exercício pleno nas regiões judiciárias. Pessoal, o que é uma região judiciária? O artigo 9º, parágrafos do artigo 9º do LODGERG, vai te explicar o que é uma região judiciária. Uma região judiciária, ela é uma divisão territorial criada pela Justiça para fins de movimentação de magistrados. Daqui a pouco você vai entender isso melhor, tá? E essa região judiciária, nós temos mais de... são 14, né? Da última vez que eu contei o quantitativo das regiões judiciárias, eram 14 regiões judiciárias. E o que é uma região judiciária? É uma divisão territorial da Justiça que compreende um grupo de comarcas. Então, eu posso memorizar assim, o que é uma região judiciária? Uma região judiciária compreende um grupo de comarcas. Então, quando o artigo 7º, parágrafo 1º diz que o juiz substituto tem exercício pleno na região judiciária, eu posso dizer que o juiz substituto tem exercício pleno nas comarcas. Ele tem exercício pleno nas comarcas. Porque o que é uma região judiciária? Uma região judiciária compreende um grupo de comarcas. Quando o artigo 7º, parágrafo 1º diz que o juiz substituto tem exercício pleno nas regiões judiciárias, é a mesma coisa de dizer que o juiz substituto tem exercício pleno em qualquer o quê? Comarca. O juiz substituto tem exercício pleno, o que significa? Que ele pode sentar numa comarca e julgar como se fosse um juiz titular. Ele tem exercício pleno, ele pode exercer plenamente a magistratura, que é a função de julgar em qualquer comarca, vírgula, ressalvada a comarca da capital. Na comarca da capital,
o juiz substituto, por ainda ser um pouco menos experiente, vamos dizer assim, o novato na carreira, acabou de ingressar, né? O juiz substituto na comarca da capital, que é uma comarca que tem mais musculatura, que tem mais movimento, que tem mais processos, afinal é a comarca da capital do Rio de Janeiro, né? Na comarca da capital, o juiz substituto não tem exercício pleno. O que isso significa? Ele não pode sentar e julgar como se fosse o juiz da vara da comarca. Ali, ele só pode atuar com que função? Auxílio. Ele não pode ficar sozinho numa vara da comarca da capital. Ele não pode, por exemplo, substituir um juiz da comarca da capital, porque ele não tem exercício pleno na comarca da capital. Em qualquer outra comarca, não há problema nenhum. Em qualquer outra comarca, necessitando-se de juiz, o juiz substituto pode entrar na comarca, pode sentar naquela cadeira de juiz e exercer plenamente a função de julgador. Mas na comarca da capital, não. Lá, ele só pode atuar com que função? Auxílio. O que isso significa? Que o juiz da vara da comarca da capital está presente, ok? E o juiz substituto, ele entra naquela vara auxiliando o juiz titular. Ou seja, ele não fica sozinho, ele não tem exercício pleno naquele órgão do Poder Judiciário, na vara da comarca da capital. Na vara da comarca da capital, o juiz substituto apenas pode auxiliar. Em qualquer outra comarca do estado do Rio de Janeiro, o juiz substituto tem exercício pleno. O que isso significa? Significa que ele é titular da vara? Não. Significa que ele pode entrar na vara, que no momento está sem o juiz titular, pode entrar naquela vara, por determinação, lógico, do presidente do TJ, e exercer plenamente a função de juiz. Mas ele é titular da vara? Não. Ele apenas está naquela vara, assim como ele pode ser remanejado para outra vara que necessite, porque o juiz substituto ainda não é titular. Quais são os juízes aqui da carreira da magistratura que são titulares de varas? É o juiz de entrância comum e o juiz de entrância especial. Lembrem-se, o juiz substituto não tem a titularidade de um órgão de primeira instância. Ele tem exercício pleno, exceto na comarca da capital. O que significa ter exercício pleno? O juiz substituto, tá? Vamos visualizar aqui, galera. Peraí. Deixa eu pegar uma cadeira aqui, ó. Vamos lá. Nossa, que dificuldade para pegar a cadeira. Peraí. Peguei a cadeira aqui, ok? Pensa que essa cadeira é uma comarca. É uma comarca. Uma vara, né? Essa cadeira, pessoal, ela tem que ter um juiz titular. Essa cadeira precisa de um juiz titular, ok? Essa cadeira é uma comarca. E uma comarca tem que ter o seu juiz o quê? Titular. Dependendo da comarca, é que a gente vai ter o nosso juiz titular. Vamos lá. A comarca aqui é a comarca de Japeri. Comarca de Japeri. Comarca de Japeri é uma comarca de entrância comum. Quem será o juiz titular? Será o juiz de direito de entrância comum ou o juiz de direito de entrância especial? Será um juiz de direito de entrância comum, porque o juiz de direito de entrância comum, ele exerce que função, meus amores? Ele é titular. Ele é titular de um órgão de primeira instância. Ele é titular de uma vara, de um juizado especial, de um tribunal do júri, numa comarca. Numa comarca de que tipo? De entrância comum. Tá? Então, assim, o juiz de direito de entrância comum, ele é titular de uma vara,
de um juizado, de um tribunal do júri numa comarca de entrância comum. Agora, peraí, essa comarca aqui, ela é a comarca de Petrópolis. Petrópolis, eu decorei, Petrópolis é uma das 16 comarcas de entrância especial. Quem é o juiz titular? Na carreira da magistratura, quem pode ser juiz titular da comarca de Petrópolis? Quem? O juiz de direito de entrância especial. Ele é o quê? Titular. Ele é titular de um órgão de primeira instância. Pode ser uma vara, pode ser um tribunal do júri, pode ser um juizado especial, numa comarca de que tipo, pessoal? De entrância especial. Ok? Então, lembrem-se, uma comarca, ela tem que ter um juiz, o quê? Titular. Que tipo de comarca é essa? É uma comarca de entrância comum ou é uma comarca de entrância especial? Ah, é uma comarca de entrância comum. Então, qual é o juiz titular? É o juiz de direito de entrância comum, tá? Ah, a comarca é de entrância especial. Então, o juiz de direito titular será um juiz de entrância especial. É assim que funciona, ok? Só que agora, o titular que estava nesta comarca, o titular que estava aqui, pessoal, ele se aposentou. Ele se aposentou, já estava com uma certa idade e se aposentou na magistratura. Beleza, tivemos aqui uma vacância. Vamos imaginar que essa vacância, né, seja de juiz de entrância especial. O juiz que se aposentou era um juiz de entrância especial, o titular desta vara da comarca da entrância especial. Beleza. Se aposentou, vacância. Vamos fechar essa vara aqui da comarca de entrância especial porque o juiz se aposentou? A gente vai fechar ela por uma temporada? Não, pessoal, tá? Essa vara não pode ficar fechada só porque o juiz se aposentou. Então, deverá vir um juiz aqui para substituir, para assumir essa vara até que colocamos o próximo titular. Como é que vamos colocar um próximo titular aqui? Bem, um juiz de entrância comum será promovido para juiz de entrância especial. Mas enquanto isso não acontece, porque isso vai levar algum tempo, quem vai vir sentar nessa cadeira? Vem a pergunta, pode ser um juiz substituto? Poder? Pode. Pode ser um juiz substituto, sim, professora. Ressalvada a comarca da capital. Então, ó, não sendo a comarca da capital, a gente pode chamar um juiz substituto para sentar aqui e exercer plenamente as funções de juiz enquanto não se providencia o próximo titular? Podemos? Podemos. Não sendo comarca da capital, podemos. O juiz substituto pode vir. Afinal de contas, ele tem que aprender, gente. Ele tem que adquirir experiência, ele tem que adquirir musculatura, né, de magistrado. Então, quanto mais esse juiz substituto rodar pelas comarcas, quanto mais variadas comarcas ele exercer a função de juiz, mais ele vai conhecer o Estado, mais ele vai adquirir experiência. Ele só não pode sentar sozinho se for a comarca da capital, ok? Tá, professora, você comentou a situação de uma vacância. Realmente aqui, ó, um cargo, uma vaga de juiz de entrância especial vagou porque o juiz se aposentou. Não se aposentou? Está vago. Como será preenchida? Um juiz de entrância comum vai se promover a essa vaga. E aí, por conta disso, vai abrir uma vaga de juiz de entrância comum, não vai abrir? E aí, um juiz substituto será promovido para juiz de entrância comum. E assim, essas vagas vão preenchendo. Ok, mas até isso acontecer, até esta promoção se aperfeiçoar, precisamos colocar um juiz aqui. Precisamos colocar um juiz aqui, certo? Eu já aventei a possibilidade de ser o
substituto, desde que não seja a comarca da capital, concordam? Beleza. Só que, gente, juiz substituto, você pode ter, como pode não ter. Se você não faz concurso para juiz por muito tempo, você nem vai ter juiz substituto, ou pode até ter juiz substituto, mas num quantitativo, obrigada, Patrick, pela aguinha aqui, num quantitativo menor de juízes, assim, você não tem um número certo de juiz substituto, tá? Então, realmente, o juiz que é preparado, o juiz que, vamos dizer assim, que é reservado para substituir outro magistrado, não é o substituto. Pessoal, por isso que eu não gosto do nome dele, porque se cair na tua prova, o juiz titular, nas vacâncias, nas férias, nas licenças, nos afastamentos, será substituído, letra A, pelo juiz substituto? Não, não é pelo juiz substituto. Você pode usar ele? Até pode, porque ele tem exercício pleno nas comarcas, ele pode ser usado, mas não é a função dele. Professora, mas então, quem é o juiz que vai substituir o juiz titular? Lembrem-se sempre, quem é titular? O juiz de entrância comum e o juiz de entrância especial. Quando esses juízes titulares necessitarem de substituição, você tem a regra e o artigo da substituição. Que artigo é esse, pessoal? O segredo está no artigo 36 do LODGERG. Eu coloquei ele para você aqui no material. Esse artigo é super importante para você matar as questões de substituição dos juízes aqui no estado do Rio. Leia com carinho o 36. Vamos ler junto aqui, ó. Os juízes de direito titulares. Quem é o juiz titular, pessoal? O juiz titular é aquele juiz que já recebeu um órgão de primeira instância para dizer que é dele, tá? Eu agora vou ser promovida para a terceira vara cível da comarca de Nilópolis. Nilópolis é uma comarca de entrância comum. Então, eu sou uma juíza de entrância comum que vou assumir esta vara. Eu vou assumir em que condição, pessoal? Eu sou uma juíza de entrância comum. Eu vou assumir essa vara em que condição? Eu vou assumir essa vara como titular, porque eu fui promovida para cá. E o que isso significa? Significa, meu amigo, que eu tenho inamovibilidade. Quando eu me torno titular de um órgão de primeira instância, eu me torno inamovível. Ninguém pode me tirar daqui, salvo um motivo de interesse público, porque não é uma garantia absoluta, mas é uma garantia da magistratura, a inamovibilidade. Quando eu me torno uma juíza titular de um órgão, de uma vara, de um juizado, eu me torno inamovível. Ninguém me tira daqui. Isso significa ser titular. Beleza? Eu, juíza titular, tenho 60 dias de férias por ano. Eu tenho 60 dias de férias por ano. Quando eu, titular da terceira vara cível de Nilópolis, saio de férias, aí vem a pergunta. Fecha a vara porque eu saí de férias? Não, o judiciário não pode parar de funcionar. Ué, professora, mas quem virá no meu lugar? Quem virá no lugar do titular? Quem substitui o juiz titular no estado do Rio de Janeiro? Quem? Artigo 36. Me ajuda. Os juízes de direito titulares serão substituídos nos casos de férias, licenças, afastamentos e vacâncias, inciso 1, pelos juízes de direito das regiões judiciárias. Opa! Quem substitui o juiz titular é o juiz de direito das regiões judiciárias. Quem substitui o juiz titular nas férias, nas licenças, nas vacâncias, nos afastamentos,
é o juiz da região judiciária. O juiz regional, ele tem um apelidinho, tá, gente? É o regional, é o juiz da região judiciária. E quem é o regional, pessoal? Na carreira da magistratura do Estado do Rio, quem é o juiz regional? É um juiz de entrância comum. Presta atenção, talvez é o momento mais crítico dessa aula, tá, gente? Presta atenção. Quem pode ser um regional? Quem é o juiz da região judiciária? É o juiz de entrância comum. Mas, professora, você me falou que o juiz de direito de entrância comum, ele é titular de uma comarca de entrância comum. Não é isso que eu falei? Falei? Sim, está correto. E ele também pode assumir a função de juiz regional. Ele pode assumir o cargo de juiz de região judiciária, juiz regional. E qual é a função de um regional? A função de um regional é auxiliar os titulares quando necessário e substituir os titulares quando? Nas férias, nas licenças, nos afastamentos e nas vacâncias. Agora eu quero que você olhe de novo para o artigo 7º da lei. Olha o que diz o artigo 7º do Lodgerge. Artigo 7º. A carreira na magistratura da primeira instância é composta por juízes substitutos, juiz de direito de entrância comum e juiz de direito de entrância especial. Parágrafo 1º. Os juízes substitutos terão exercício pleno nas regiões, nas comarcas, exceto na comarca da capital. Vem a pergunta, o juiz substituto é titular de comarca? É titular de vara? É titular de órgão de primeira instância? Não! O juiz substituto não é titular. O juiz substituto precisa correr atrás da vitaliciedade dele. O juiz substituto precisa ser confirmado na carreira. O juiz substituto não é titular. O juiz substituto só pode ter exercício pleno nas comarcas. Ele pode sentar aqui, gente? Ele pode? Poder pode, mas a comarca é dele? Não é dele. A comarca é de quem? É do juiz titular. Então, os juízes titulares são aqueles que receberam órgãos de primeira instância para comandar, para gerenciar, para tomar conta, para exercer a sua função jurisdicional. Os juízes titulares, eles têm inamovibilidade. Quando ele senta numa vara como titular, ele não pode ser remanejado, salvo que ele mesmo deseje isso, porque é possível uma remoção voluntária. O que não é possível é remover ex officio um magistrado que tenha titularidade de um órgão de primeira instância. O nosso juiz substituto, ele ainda não tem a titularidade. Ele pode, sim, sentar numa vara, exercer plenamente a função de juiz, mas ainda não é um juiz titular. Tanto é que o juiz substituto, ele pode ser remanejado de comarca para comarca, porque ele ainda não é titular. Um juiz aqui no Estado se torna titular quando ele é promovido de juiz substituto para juiz de direito de entrância comum. Aí sim, ele adquire a titularidade de uma vara, de um juizado especial, de um tribunal do júri, numa comarca de que tipo? De entrância comum. Ou ele assume a função de regional, a função de juiz de região judiciária. E que função é essa, professora? Ele existe para substituir os juízes titulares nas férias, licenças, afastamento e vacância. Então, entenda, o juiz, esse aqui, ó, o juiz de entrância comum, ele pode ter duas funções, tá, meus amores? Ele pode virar titular de vara numa comarca de entrância comum, ou ele pode virar um regional, assumir a função de juiz de região judiciária.
E onde está escrito isso? Está escrito, gente, no artigo 7º, parágrafo 2º do LODGERG. Olha o que diz. Os juízes de entrância comum, serão o quê? Titulares nas varas, juizados das comarcas de mesma denominação. Então, está dizendo que o juiz de entrância comum será titular de vara juizado nas comarcas de mesma denominação. Que denominação? Comarcas de entrância comum, aquelas do artigo 14 do LODGERG, tá? Então, eles se tornam titulares e, aqui diz, e dos cargos de juízes, o quê? Regionais, tá? Então, um juiz substituto, quando é promovido para juiz de entrância comum, ou ele assume vaga de titular, ou ele assume vaga de regional. E o que faz o regional, pessoal? Lembra do que faz o regional? Artigo 36. O juiz regional, o juiz de região judiciária, ele exerce que função? Substituição e também auxílio, tá? Substituição aos juízes titulares, em que casos? Licenças, afastamentos, vacância, férias, tá? Então, olha só, visualiza aqui. Eu sou uma juíza titular, tá? Estou aqui, titular da vara, da terceira vara criminal de Petrópolis. Então, eu sou que tipo de juiz? Ó, eu sou uma juíza de entrância... Ih, caiu o microfone. Peraí, gente. Eu sou uma juíza de entrância o quê? Especial, porque eu estou numa comarca de entrância especial. Perfeito. Aí eu, juíza, que tive um problema agora de saúde, né, aqui, eu vou me retirar de licença médica. Vou me retirar da vara. Perfeito? Quem entra no meu lugar? Quem virá me substituir? Quem virá me substituir é um juiz da região judiciária, um juiz regional. E o juiz regional, na carreira da magistratura, meus amores, que tipo de juiz ele é? Se cair na tua prova, que tipo de juiz é o juiz de região judiciária? Que tipo de juiz é o regional? É o juiz de entrância comum. Professora, ele pode escolher se ele vai virar titular ou se ele vai virar regional? De certa forma, ele escolhe em que momento? Da promoção. Porque quando eles abrem um edital de promoção para juiz de entrância comum, o edital explica se a vaga disponível da promoção é de titular ou se a vaga disponível da promoção é de regional. Aí o juiz substituto que vai concorrer à promoção, ele decide se ele quer ou não concorrer. Ah, vaga de regional. Ih, regional não quero, né? Até porque minha vida não vai mudar muito. Eu vou ficar substituindo o juiz titular. Eu vou esperar uma vaga de titular. Gente, a promoção de um juiz é obrigatória? Não. A promoção é voluntária. Ele se candidata à promoção se ele quiser, tá? E faltou mais um juiz aqui no artigo 7º. Vamos lá. Artigo 7º, parágrafo 3º. Os juízes de entrância especial, ó, esse aqui, ó, o juiz de entrância especial, ele é titular de varas, juizados, nas comarcas de mesma classificação. Ué, quais são as comarcas de mesma classificação? As comarcas de entrância especial. Essas 16 aqui que eu pedi para você decorar. Então, nas comarcas de entrância especial, qual é o juiz titular que atua? O juiz de entrância especial. E aí eu preciso de você no artigo 36. Vai para o 36. Você entendeu quem é o titular? Qual é o juiz da carreira da magistratura que é titular, pessoal? É o juiz de entrância comum, quando assume a função de titular, numa vara, num juizado de uma comarca de entrância comum. E temos o juiz de entrância especial, que sempre é titular de uma vara, de um juizado, numa comarca de entrância especial. Esses são os juízes titulares.
artigo 36. Quando eles tiram férias, quando eles saem de licença, quando eles se afastam da sua vara, ou na hipótese de uma aposentadoria, de uma vacância, quem virá no lugar desse juiz titular? Quem vem e assume, substitui esse juiz titular? Inciso 1 do artigo 36. O juiz da região judiciária. Mas, professora, quem é esse juiz? O juiz da região judiciária, também conhecido como regional, é um grupo de juízes, tá? É um grupo de juízes que fica aguardando serem designados pelo presidente do TJ para substituírem titulares. E quem são esses juízes? São juízes de entrância comum. Eles podem ocupar a função de regional. Então, se cair na tua prova a seguinte questão: quem substitui o titular? Letra A, o juiz substituto. Letra B, o juiz de entrância comum regional. Quem substitui o titular? O regional. Não é o substituto. Agora, se cair na tua prova, o juiz substituto pode substituir um titular? Poder? Pode. Por que ele pode? Porque o artigo 7º, parágrafo 1º, diz que o juiz substituto tem exercício pleno. O problema é que ele não poderia ser o juiz substituto de um titular, porque juiz substituto aqui da classe inicial, você pode ter pouco, você pode ter muito, você pode ter nenhum, depende do tempo que o judiciário não faz concurso para juiz substituto. Então, na organização judiciária do Estado do Rio de Janeiro, existe um grupo de juízes com a função de substituir os titulares. Quem são esses juízes? Os regionais, os juízes de região judiciária. E eles são de que tipo? Eles são juízes de entrância comum. Então, leia o artigo 7º, parágrafo 2º, combinado com o artigo 36, inciso 1 do nosso LODGERJ. Eu acredito, galera, que esse é um dos temas assim mais penosos do LODGERJ, tá? Mas se você conseguir entender que o juiz titular tem de dois tipos, ele é juiz de entrância comum e ele é juiz de entrância especial, porque comarca você tem de dois tipos, comarca de entrância especial e comarca de entrância comum. Essas comarcas têm os seus juízes o quê? Titulares. E quando eles se afastam das varas, virá um juiz substituí-lo. Quem é o juiz que substitui? É o substituto? Não, não é o substituto. Quem é o juiz que substitui? O juiz regional, o juiz da região judiciária, que é um juiz de entrância comum. Tá? Então, isso precisa ficar muito firme na tua cabeça. Agora, nunca esqueçam, o juiz substituto ele pode vir a substituir um juiz titular? Poder? Pode. Por quê? Porque ele tem exercício pleno nas comarcas, exceto numa comarca que ele não pode de jeito nenhum. Que comarca é essa? A comarca da capital. Lá o juiz substituto não pode substituir de jeito nenhum, porque lá ele não tem exercício pleno. Tá bem, pessoal? Então, para fechar, e aí eu coloquei todos os artigos aqui envolvendo juízes nesse material, tá? Um material importante aqui para você. Eu selecionei todos os artigos sobre magistrados, mas aqueles artigos mais rançosos, vamos dizer assim, que é o artigo 7º, que te desenha a carreira da magistratura, e o artigo 36, que te mostra quem é o juiz responsável pela substituição do titular. Gente, olha para mim agora. A gente está aqui ao vivo. Olha para mim. O judiciário de primeira instância funciona igual o Flamengo. O Flamengo não jogou essa semana, tá? É a mesma coisa, olha só. Quem joga no campo? O jogador titular. Ele está lá jogando. Aí um titular se machuca, tá? Se machuca. Ele tem que ser substituído. Quem entra no campo no lugar do titular? O jogador o quê? Reserva. É assim que funciona o judiciário.
Quem joga? Quem joga na comarca? Quem joga na vara? O juiz titular. O juiz titular é igual o jogador titular, gente. O juiz titular é de entrância comum e de entrância especial. Depende da comarca que ele está. Se ele está numa comarca de entrância comum, ele é o juiz de entrância comum, titular de vara, na comarca de entrância comum. Se ele está numa comarca de entrância especial, ele é titular da comarca de entrância especial. Esses são os titulares. Quando o titular sai de férias, quando o titular fica doente e tira uma licença médica, quando a juíza titular tem um neném e tira licença maternidade, quem vem para o lugar desse juiz? Quem substitui o titular? O juiz regional, o juiz de região judiciária. O 36 diz isso. E quem é o regional? O 7º parágrafo 2º diz quem é o regional. Quem é o regional? É o juiz de entrância comum, quando exerce o cargo de regional. Porque o juiz de entrância comum, ele pode ter duas funções. Ou ele assume o cargo de titular numa vara de uma comarca de entrância comum, ou ele assume a função de regional. Esse é o juiz substituto, o juiz que substitui o juiz titular das varas. Agora, professora, e o carinha aqui? Por isso que eu não gosto do nome dele. Vocês entenderam por que eu não gosto do nome dele? Poxa, o nome dele podia ser juiz iniciante, juiz da classe inicial, sabe? Porque juiz substituto confunde um pouco a gente, né? Mas esse cara aqui, o juiz substituto, ele não é o banco reserva do nosso time de titular, tá? Porque você pode tê-lo, como você pode não tê-lo, você pode ter muitos dele, você pode ter poucos. Então, não é o juiz que a gente pode impor a função, a competência de substituir o titular. Para isso, nós temos o regional, que é um juiz de entrância comum. Agora, o substituto, que está aqui para aprender mesmo, o juiz substituto, classe inicial, ele está para aprender. Ele pode rodar pelas comarcas do estado e assumir uma comarcazinha, uma vara que está vazia porque o titular está de férias? Poder? Pode, porque ele tem exercício pleno, ele pode sentar ali. Mas não é a função dele, não é a função dele. A função de substituir é do regional, que é um juiz de entrância comum. O substituto pode exercer essa função? Poder pode, desde que não seja a comarca da capital. Fechou, galera? Agora, para fechar nossa aula, tá bom? De hoje, mas a gente pode voltar nesse assunto, tá, pessoal? Se você achou esse assunto um pouco difícil, porque é um dos mais difíceis do LODGERD mesmo, eu volto aqui, é só você pedir, vá para o nosso Instagram, peça lá para a galera, para a nossa equipe, eu volto aqui para falar contigo sobre isso, a gente pode marcar outra aula, mas a minha ideia agora é trabalhar algumas questões com você, tá? Então, no final desse bloco de artigos aqui que tratam dos magistrados, e teríamos mais artigos aqui para a gente comentar, mas a minha ideia é trabalharmos algumas questões. Então, eu vou para o final do material. Depois do artigo 41, você vai encontrar uma questão de prova. Uma questão de um concurso antigo nosso aqui do Estado para oficial de justiça, que a gente teve que adaptar um pouquinho, porque as coisas foram mudando, mas a questão está muito parecida com a original. Vamos lá. Em relação à magistratura estadual, analise as seguintes afirmativas. Inciso 1. Item 1. Que inciso o quê? Item 1, né? O juiz de direito titular de uma vara na capital poderá ser substituído por um juiz de direito de entrância comum da região judiciária especial? Vamos lá. O juiz de direito titular de uma vara na capital. Que juiz é esse? Ele é juiz titular de uma comarca de entrância especial. Esse juiz poderá ser substituído por um juiz de entrância comum? Sim, porque o cara que substitui o titular é um regional. Até porque um juiz da capital poderia ser substituído por um substituto? Não.
Então, quem vai substituir o juiz titular da comarca da capital quando estiver de férias? Quem vai substituir é o juiz de entrância comum. Qual deles? O titular ou o regional? O regional. O regional de que região? Da região judiciária especial, que é a região da qual a comarca da capital faz parte. A comarca da capital faz parte de qual das regiões? Lembra que eu te falei que tinham 14 regiões? Faz parte da região judiciária especial. Então, o item 1 está correto da questão 1. Item 2. O juiz substituto não pode substituir um juiz de direito da capital. Correto. O juiz substituto não pode substituir um juiz de direito da capital, porque juiz substituto não tem exercício pleno na capital, ele só pode auxiliar. Item 2, portanto, está certo. Item 3. O provimento do cargo de juiz de direito, que é o de entrância comum e de entrância especial, e o provimento do cargo de juiz substituto será feito por ato do presidente do TJ? Correto. O único provimento que não é feito pelo presidente do TJ, qual é mesmo? Nomeação de desembargador pela regra do 5º constitucional, fica a cargo de quem? Governador do estado. Posso dizer que todas as afirmativas são o quê? Verdadeiras, e o nosso gabarito na número 1 é letra D de dado. Questão número 2, me ajuda. O juiz titular da comarca de Nilópolis, aí você na prova, pô, Nilópolis, é comarca de entrância especial? Não é uma das 16. Então, Nilópolis é uma comarca de entrância comum. E o juiz da região judiciária especial? O juiz da região, não interessa qual, se é a especial, se é a primeira, se é a 5ª, se é a 12, se é a região 9ª. O juiz da região é um regional. Tá? Juiz de região judiciária é o juiz regional. Então, muito bem, a pergunta é: o juiz titular da comarca de Nilópolis e o juiz da região judiciária especial, na carreira da magistratura, são considerados, respectivamente, juiz titular de Nilópolis é de que tipo? De entrância comum. E juiz de região é de que tipo? É regional, então é de entrância comum. Gabarito, letra A. Juiz de entrância comum e juiz de entrância comum. Então, na número 2, nosso gabarito é letra A. Número 3. Em relação à magistratura estadual, analise. Item 1. O juiz de direito titular de uma vara na comarca da capital poderá ser substituído por um juiz de direito de entrância comum? Espera aí. O juiz titular da comarca da capital poderá ser substituído por um juiz de entrância comum? Sim ou não? Sim, porque o regional é de entrância comum. Está correto, item 1. Item 2. Os juízes substitutos, esse aqui, podem substituir o juiz titular na vara regional de Campo Grande? Não, porque Campo Grande é um fórum regional da comarca da capital e juiz da comarca da capital não pode ser substituído por substituto. 3. O juiz titular da comarca de Valença, aí você na prova, Valença é comarca de entrância especial? Não, então só pode ser de entrância comum. E o juiz titular da comarca de Volta Redonda é comarca de entrância especial. São considerados, respectivamente, juiz de entrância comum e juiz de entrância comum? Errado, porque Volta Redonda é comarca de entrância especial, então o juiz titular é de entrância especial. Portanto, aqui, somente o item 1 está correto, gabarito, letra, deixa eu ver, o 2, os juízes substitutos podem substituir? Não. O 3, o juiz titular da comarca de Valença também está errado, somente o item 1 está correto, letra C.
Aí cuidado com o gabarito, que eu já vi que o gabarito aqui eu troquei, tá? Letra A, mas é letra C. A número 3, questão número 3, tem gabarito letra C. Quarta questão. O provimento do cargo de juiz de direito é feito por ato do... Bom, juiz de direito? Quem é juiz de direito aqui? Juiz de direito é de entrância comum, juiz de direito é de entrância especial. O provimento é por promoção. Quem assina o provimento? Presidente do TJ, gabarito da 4, letra C, tá? Show! Quinta questão. O juiz titular da comarca de Belfor Roxo. Aí você na prova, Belfor Roxo. E Belfor Roxo é uma comarca de entrância especial. E o juiz da 5ª região judiciária. Ah, juiz de região. Juiz de região é um regional. Então, o juiz é de que tipo? De entrância comum. O juiz titular da comarca de Belfor Roxo e o juiz da 5ª região judiciária, respectivamente, são juízes de que tipo? O juiz titular da comarca de Belfor Roxo, sendo ela comarca de entrância especial, ele é juiz de entrância especial. E o juiz de região é juiz de entrância comum. Então, nosso gabarito é letra D, juiz de entrância especial e juiz de entrância comum. Sexta questão. O presidente do TJ poderá convocar a qualquer tempo, em face de imperiosa necessidade do serviço para compor as câmaras, juízes de que tipo? De entrância especial. Esse juiz aqui, pessoal, o juiz de entrância especial, pode ser convocado pelo presidente do TJ para substituir quem? Desembargador, em face de necessidade, imperiosa necessidade do serviço. É o artigo 8º, não chegamos a comentar muito ele hoje, artigo 8º do Lodigerge, mas é uma boa pedida para a prova também. E a questão número 7, então o gabarito da 6 é letra D de dado, e a 7ª questão foi uma questão CESP, do concurso do TJ 2008. CESP fez esse concurso do TJ Rio no ano de 2008 e temos a seguinte questão. São magistrados aqui do Estado. Item 1, os desembargadores. Os desembargadores são magistrados? Sim. Item 2, juiz de direito é magistrado? Sim. Item 3, juízes substitutos é um magistrado? Sim. Já faz parte da carreira da magistratura. É o cargo inicial? É o novato? Sim, mas ele já integra a carreira da magistratura. Então, o juiz substituto, apesar de não ser juiz de direito, já é um magistrado. Juízes de turma recursal. É magistrado? Sim, porque os juízes de turmas recursais são juízes de direito, são magistrados. Juiz de paz é magistrado? Não. Juiz de paz não exerce função judicante. Juiz de paz celebra os casamentos civis, integra a estrutura do Poder Judiciário, mas juiz de paz não é órgão judicante, não é órgão julgador. Juiz de paz não é magistrado. Portanto, a quantidade de itens certos é igual a 4, já que juiz de paz ficou de fora, não é magistrado, gabarito, letra D de dado. Tá bom, galera? Então, só cuidado com a número 3, que na hora de digitar aqui, eu digitei gabarito letra A, mas o gabarito é letra C, com toda certeza, porque eu resolvi a questão ao vivo aqui contigo, tá bom? Foi um prazer imenso estar aqui de novo com vocês. Nossa galera do YouTube, participem mais, tá? A gente vai colocar mais aulas para vocês de todos os concursos que estão acontecendo, TJ, Banco do Brasil, agora estourou CEAP Minas, né? Polícia Penal de Minas Gerais, também vamos trazer aulas aqui para você. Fica ligado nas nossas mídias, no nosso Facebook, no nosso Instagram, peça, Sejures, me dá uma aula disso, que a gente tenta, né, trazer um professor aqui para você, não precisa ser só pro TJ, pode ser outros concursos, não precisa ser só organização judiciária, pode ser também outras matérias. Dentro das minhas matérias, sou professora de ética,
de acessibilidade, de toda a legislação específica, se você quiser uma aula especial de um assunto mais complicado, chama a gente que a gente vai procurar te atender, tá bom? Foi um prazer estar aqui contigo, desculpa qualquer coisa, desculpa o microfone caindo, ao vivo é assim mesmo, tá? E é sempre um prazer estar aqui juntinho de vocês, YouTube do Sejures. Beijo grande, galera, no coração, e nunca se esqueça, o conhecimento nunca é demais, o conhecimento sempre te transforma. Você sai de uma pessoa insegura e com certeza vai conquistar grandes coisas, tá bom? Beijo grande no teu coração. Até a próxima. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.